Gostaria inicialmente de agradecer o convite do site Geotecnia Brasil para fazer essa apresentação. Meu nome é Alberto Ortigão, fundador e diretor da TerraTech e acadêmico antes dessa fase. E o objetivo dessa pequena apresentação é falar um pouco de interação solo-estrutura, um pouco de história, um pouco da minha própria vida nesse assunto e o que, desde que eu comecei a carreira profissional, até o que nós fazemos hoje. Gostaria de interação solo-estrutura aplicável à fundação direta, a comportamento tanto lateral como vertical de estacas, escavações, e quando se provoca o deslocamento do terreno e seu efeito junto a estacas próximas. Então, a interação solo-estrutura procura resolver esse tipo de problema. E o primeiro a tratar disso foi Winkler, a famosa hipótese de Winkler, que todos nós estudamos na disciplina de resistência materiais. E Winkler adotou a seguinte hipótese: uma viga sob apoio elástico em que as molas são totalmente independentes e lineares. Posteriormente, em 1951, apareceu uma aplicação muito interessante de um aterro construído sobre solo mole e seu efeito sobre o carregamento horizontal de estacas. Esse trabalho foi de Chebotaryov. Mas a primeira vez que eu tomei conhecimento disso foi na aula do professor Costa Nunes, lá dos anos 71, quando ainda estudante na UFRJ. O professor Costa Nunes me contou sobre a visita que ele fez às obras da antiga variante Rio Petrópolis, atual BR-040, na Baixada Fluminense, e ele viu junto à ponte do Rio Iguaçu, ao longo dessa estrada, a execução de um aterro sobre solo mole próximo à ponte. E ele convocou lá o engenheiro que estava à frente do assunto, falou: olha, isso aí é um problema, etc, etc, não deve fazer assim e tal. Pois ele virou as costas, o camarada fez exatamente aquilo que não devia. E no dia seguinte, a ponte caiu. E ele levou para nós, estudantes, o jornal da época, que tinha a seguinte manchete: a ruptura da ponte era devido a um mistério da mecânica dos solos. Já nos anos 80, foi o grande avanço que ocorreu na interação solo-estrutura através aquela mesma hipótese de Winkler, mas isso aí já resolvido em computador, em que se fazia as análises chamadas PY e TZ. As molas representavam o solo, mas de uma forma que já podia ser não linear. E isso se aplicava tanto a análises verticais como carregamento horizontal de estacas. Isso teve um grande avanço, principalmente no desenvolvimento de trabalhos offshore, como a execução de plataformas, fundação de plataforma offshore. Isso foi muito aplicado. E foi exatamente quando eu aprendi a utilização disso. E as curvas PY, você pode trabalhar com molas lineares ou, muito melhor, molas não lineares. Infelizmente, os programas estruturais, a maioria deles, só trabalha com molas lineares. Ainda hoje existem poucos programas de computador que permitem a simulação de molas não lineares. E essas curvas, cujos dados para desenvolvimento dessas curvas foram obtidos através de experiências, através de vários autores. Então, desde os anos 70, né, até os anos 80 e 97, aparentemente nessa tabela aí, você tem desenvolvimento de curvas PY de carregamento horizontal para diversos tipos de materiais onde a estaca está instalada. E algumas aplicações de 83 a 84, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias obras do Mar do Norte, eu trabalhava na Inglaterra nessa época, e ajudei a projetar uma série de plataformas, como Ula, Magnus, Ganê, Montanaso, do campo de Montanaso, e a famosa, na época, né, a TLP Hutton, que foi
a primeira Tension Leg Platform, que foi projetada no Reino Unido, onde eu trabalhava. E, na época, a gente fazia as análises TZ e PY, passava os resultados para os engenheiros estruturais, eles nos devolviam com novos esforços, e a gente fazia umas 3 iterações até haver convergência. E, com isso, todas essas plataformas foram projetadas nessa época. Né? Em 1984, eu participei de um trabalho interessantíssimo no campo de Montanazo, que ficava no Mediterrâneo, onde havia uma camada da ordem de 10 metros de espessura que estava se movimentando com fluência sobre um terreno mais firme. E esse movimento do terreno fazia que nos tubos condutores de um determinado poço de petróleo, que são aqueles tubos de proteção metálicos, como se fosse uma estaca de proteção do tubo, esses tubos estavam sujeitos a esforços horizontais bastante grandes, e eu tive a oportunidade de fazer uma análise disso. Né? E como fazer essa análise? Eu aplicava na curva PY, eu deslocava a origem aplicando um deslocamento inicial correspondente ao deslocamento que havia naquela região do terreno no topo. E foi um sucesso grande, consegui projetar, então, eu lembro que eram 3 tubos de diferentes diâmetros para resistir esses tubos concêntricos, para resistir esses esforços. Aqui, a partir do ano 98, 99, foi quando houve um grande avanço na modelagem numérica, através de elementos finitos. Claro, isso aí já existia antes, mas foi a partir dessa época que os programas se tornaram mais fáceis de usar, as interfaces bastante amigáveis, de forma que engenheiros pudessem usar isso com facilidade. E, a partir daí, nós aprendemos a usar isso. Eu fiz vários cursos lá na Holanda, uns 3 ou 4 cursos que eu fiz lá sobre uso de placas. Isso nos deu um grande avanço para fazer modelagem de estruturas geotécnicas, como escavações, como túneis, como todos os piscinões do Rio de Janeiro, nós projetamos através de modelagem numérica 3D. E, durante muito tempo, a gente usava modelos constitutivos. O PLAC só tinha esse no início, que era um modelo elástico perfeitamente plástico, com critério de ruptura de maior Coulomb, que no PLAC é denominado modelo MC. E, durante muito tempo, eu usei isso. E, posteriormente, já no final da década de 2010, aproximadamente, já havia modelos muito mais sofisticados, muito melhores, que é o modelo chamado Hardening Soil Model, é o HSM, e o HS Small, que é o Hardening Soil Small Strain Models. E como esses modelos, que contribuição que eles trouxeram? Primeiro, o carregamento é feito com formulação hiperbólica, muito mais próximo ao comportamento de um terreno, mas principalmente eles permitiram trabalhar com 3 módulos. Um módulo para microdeformações, que é o E0, um módulo intermediário, que é o E50, correspondente a 50% de deformações, e o módulo é o R, de carga e descarga, downloading e reloading. Isso trouxe um desenvolvimento enorme, principalmente para escavações, porque aí, enquanto no modelo MC o terreno não sabe se está carregando ou descarregando, ele descarrega o mesmo módulo, mas a gente sabe que isso na prática não existe. O descarregamento é muito mais rígido do que o carregamento. E esses modelos HSM e HS Small permitiram levar isso em consideração, e são modelos muito melhores. Esses são os modelos que a gente usa atualmente. Qual é a importância prática dele? Reparem, isso aí é uma escavação com o modelo MC à esquerda e à direita o modelo HS Small. O modelo MC ele leva a levantamentos do fundo da escavação muito maiores. Os deslocamentos são muito maiores e totalmente fora da realidade. Quando a gente usa o modelo HS Small, ele permite você se aproximar muito mais da realidade, a escavação não levanta tanto, não há... às vezes o modelo MC ele não passa porque rompe o fundo da escavação, e no modelo HS Small
isso não acontece, é um modelo muito melhor, é o que a gente utiliza hoje. E mais interessante é que essa experiência toda de 20 anos, aproximadamente, usando Plaxis, nós conseguimos estabelecer uma série de regrinhas para extrair parâmetros a partir de ensaios in situ. Né? Embora o Plaxis tenha lá toda uma sofisticação para extrair parâmetros de laboratório, o problema de usar ensaio laboratório é que demora muito, um mês e meio para conseguir resultados. Enquanto nos ensaios in situ, você faz um ensaio hoje, amanhã você tem um resultado, você já pode estar rodando um programa, isso facilitou demais a aplicação. Eu teria outra palestra longa para falar sobre isso, mas o tempo aqui é curto. E em 2012, nós tivemos uma experiência muito interessante, que foi marcante, porque mostrou que essas técnicas funcionam e a gente consegue prever deslocamento. E isso ocorreu num projeto que nós fizemos para o prédio da Petrobras em Santos, executado pela Construcap, e era uma parede diafragma de 400 milímetros de espessura, até uma profundidade da ordem de 25 metros, e através de uma areia fofa e um solo mole, daqueles típicos lá da região de Santos, depois entrando num solo resistente, como se pode ver nessa figura, isso é a partir do ensaio CPTU. A gente tem resistência de ponta, a relação de atrito, poro-pressão e a classificação do material. Pois bem, esse projeto, então, foi levado a cabo da seguinte maneira: era um tirante quase horizontal, ainda naquela camada de areia que tinha 5 metros de espessura. Depois a gente escavava com uma berma, né? E depois eliminava essa berma e executava logo o travamento da estrutura. Projeto tranquilo, que eu fiz muitos projetos como esse. O grande problema é que, durante a execução, os responsáveis pela obra decidiram mudar uma cisterna de lugar, ou seja, uma escavação com maior profundidade, e aproximar essa cisterna dessa parede que estão vendo aí à direita, sem que isso fosse comunicado aos projetistas. E um belo dia, eu recebi uma informação que eles tinham executado isso, eles fizeram algumas linhas, uma ou duas linhas de perfis, achando que esses perfis protegeriam essa escavação adicional, escavaram mais 5 metros além do que estava projetado. E essa parede à direita, ela teve um deslocamento enorme, ela se mexeu simplesmente 170 milímetros aproximadamente. Eu fui chamado lá num sábado de manhã, fomos à obra, verificamos lá, mandamos instalar umas ponteiras para aliviar a pressão da água naquela camada de areia superior, e enquanto a gente estudava a solução, via se colocar mais um tirante, etc, etc. E eu voltei sábado para casa, no domingo de manhã eu já rodei esse programa. O que eu fiz? Eu peguei o mesmo modelo, eu apenas apliquei a escavação adicional que foi colocada, sem mexer em qualquer parâmetro, coloquei lá os perfis metálicos, aquela linha de perfis metálicos adicional que os empreiteiros haviam colocado, rodei o programa e à direita vocês estão vendo os deslocamentos medidos. Tá? Além dos deslocamentos medidos, está mostrando a escavação do subsolo projetada e o fundo da cisterna, com cerca de 5 metros a mais de escavação. E na hora que nós rodamos o modelo, o resultado Plaxis foi em cima, com pequenas diferenças, uma previsão espetacular, e eu fiquei muito feliz disso. E isso comprovou que as metodologias de extração de parâmetros, a metodologia de análise, estão corretas, e a modelagem, através desse modelo constitutivo HSM, leva a resultados muito bons. Isso validou a nossa forma de extrair parâmetros, nossa forma de fazer análise. Isso foi em 2012. Né? Em 2015, nós tivemos a oportunidade, em 2014, 2015, projetar todos os piscinões do Rio de Janeiro, que foram 3. Um da Praça da Bandeira, outro da Praça Niterói, e esse foi o mais complexo, um piscinão da Praça Weinhagen. E o que ele tem de diferente? Não tem eixo de simetria, essa praça é triangular, então foram feitos 3 círculos
não é, com diâmetros diferentes e que se interceptam. E essa forma, por que essa forma? Porque você com isso não tinha necessidade de ancoragem, que era impossível fazer, porque todos os piscinões estavam próximos de prédios. Nós fizemos uma modelagem numérica, comprovamos que essa solução era viável, e a obra foi executada, foi um sucesso muito grande, e em grande parte graças à modelagem numérica que nós fizemos nessa obra. 2019, tivemos uma surpresa interessante, foi um trabalho de análise de um cais em Santos. Esse cais tem, na frente tem uma cortina de estaca-prancha, o nível de dragagem é menos 16 metros, e atrás um estaqueamento com estaca de concreto armado, algumas delas inclinadas, e eram seis diferentes tipos de carregamento que foram estudados. E nesse caso nós fizemos tanto análise 2D como 3D. O Plax permite considerar as estacas no modelo 2D. Então nós fizemos uma comparação que foi muito interessante. Calculamos, isso aí, por exemplo, são momentos calculados a partir do modelo Plax 2D, né, tanto na parede quanto nas estacas, e posteriormente o modelo Plax, que a gente simula a escavação, a dragagem e o efeito dessa dragagem, tanto na parede como nas estacas que estão atrás. E aqui um pequeno resumo de resultado. Na análise 2D, com o modelo estaca-prancha isotrópico, ou seja, com a propriedade vertical e horizontal iguais, o deslocamento máximo foi 386 milímetros, o momento foi 945 kN por metro, e o momento na primeira fila de estacas bastante grande. O 3D isotrópico, tá, baixou bastante o momento, deslocamento horizontal, com isso baixou o momento e baixou o momento na primeira fila. Mas fizemos então um modelo ortotrópico, ou seja, a propriedade, a resistência do perfil no sentido vertical é uma, e no sentido horizontal cerca de 10 vezes menor, foi isso que nós simulamos aí. E observamos deslocamentos um pouco maiores, o momento de estaca-prancha da mesma ordem de grandeza que o modelo 3D, e um pouco uma redução relativamente pequena do momento da primeira fila de estaca. De qualquer maneira, o que a gente viu é que o modelo 2D ele é bastante conservador. Na hora que a gente faz o modelo 3D, num caso como esse, se conseguem esforços menores e melhores resultados para o projeto. Conclusões dessa caminhada. Um grande avanço nos últimos 45 anos, nós partimos de não saber nada como calcular momentos em estacas, até uma capacidade muito grande de modelagem numérica. A modelagem com molas é limitada, hoje em dia nós temos coisa muito melhor, como eu acabei de mostrar. Com a modelagem de elementos finitos, o que a gente usa é o programa Plax. A extração de parâmetros via ensaios in situ, nós conseguimos não só criar regrinhas para extrair parâmetros, como também conseguimos verificar que essa metodologia funciona bem. E modelos constitutivos realistas, como esse HS-Small, fazem toda a diferença. E hoje em dia nós estamos partindo, para alguns casos, para a utilização de modelo 3D, e com isso, muitas vezes as obras os nossos projetos se tornam menos conservadores, mais arrojados. Muito obrigado.